Olá pessoal, mais um vídeo! Então hoje vamos fazer aqui uma maneira de definir a derivada. Em vez de usar uma soma para alterar o valor do x, a gente chama x mais h, né? Eu vou pegar um valor que é um múltiplo do x. Então veja, vamos supor que eu tenho aqui meu sistema cartesiano, tenho aqui a minha curva, aqui uma secante. Então essa secante tem esse ponto de encontro aqui, que eu vou chamar de x, e aqui de f de x. E esse outro ponto aqui, da secante com a curva f de x, né? Eu vou ter aqui o meu segundo ponto, que vai ser um múltiplo do x, né? Poderia ser, por exemplo, 2 aqui, 6. Então, que seria 2 e 3 vezes 2, né? Então, eu vou usar esse acréscimo aqui, na verdade, eu vou fazer um múltiplo, né, do x. Bom, e aqui eu vou ter o valor do f de tx, evidentemente, porque essa é a curva f de x. Bom, se nós fizermos ΔY sobre ΔX, eu vou ter f de tx menos f de x. Embaixo eu vou ter tx menos x. Observe que é o mesmo princípio, né, da derivada principal, né? Se você pegar essa reta aqui, por exemplo, essa secante, né, e for descendo esse ponto aqui, né, ela vai chegar bem próximo desse outro ponto aqui, x e f de x. Essa reta secante passará a ser uma tangente, né? Muito bem. Então ficamos assim. Então, se eu aplicar agora, colocar o x em evidência, eu vou ter exatamente isso. Bom, agora vejamos uma coisa. Se eu aplicar o limite de ΔY sobre ΔX, mas eu vou fazer o t tender a 1, né? Porque se o t tender a 1, aqui vai ficar 0 aqui embaixo. E aqui vai ficar f de x menos f de x, que é 0. Então, eu tenho a mesma ideia da outra, né? Só que agora o limite, a variável do limite é t, né? Que é esse t, que é esse número aqui, que é o múltiplo que torna esse resultado aqui um múltiplo de x. Então agora eu vou ter o limite, né, mais t tendendo a 1. Então vamos chamar isso aqui agora de derivada. Então isso aqui é a nossa nova derivada, entre aspas, né? A derivada é a mesma coisa, né? Mas só uma maneira de enxergar isso aí. Vejamos, se f de x for x ao quadrado, vamos fazer a derivada usando essa definição aqui. Então, aplicando tx no lugar de x, vamos ficar tx ao quadrado menos x ao quadrado. Embaixo sempre vai ficar isso aqui, né? Porque aqui não tem função, né, aqui embaixo. Bom, agora, resumindo um pouquinho ali, eu vou ter t ao quadrado, x ao quadrado, menos x ao quadrado. Bom, a ideia é tirar a indeterminação. Então, vejamos que aqui eu vou botar x ao quadrado em evidência. Então, vai ficar desta forma. Mas vamos lembrar que t ao quadrado menos t é também t mais 1 vezes t menos 1. E aí eu consigo tirar a nossa indeterminação aqui, ó. t menos 1 pode cancelar, ficando apenas limite de x vezes t mais 1. Mas veja que a variável do limite é t. Então esse x ele não é a variável do limite, então eu posso colocar ele para fora. Daí, substituindo agora t por 1, eu vou obter 2, ou seja, f' de x vai ser 2x, ou seja, a derivada de x ao quadrado, então é 2x. Então veja que essa definição foi bem interessante, né? Vejamos um outro caso.
f de x igual a 1 sobre x. Então vamos aplicar a nova definição, né? Vamos ficar assim. Vamos achar o MMC aqui, que é tx. Vamos ficar dessa forma. Vai ficar 1 menos t, né? Isso aí. Bom, mas observe que aqui embaixo eu tenho t menos 1 e aqui eu tenho 1 menos t. Então eu vou trocar o sinal. Então, trocando o sinal, eu vou ficar com menos t menos 1. E agora eu posso cancelar o meu t menos 1. Mas observe que o x ao quadrado que está aqui, ele não é a variável do limite. Então, ele pode ser colocado para fora. Então, eu vou ficar com limite disso aqui. Então, vai ser exatamente menos 1 sobre x2, limite de 1 sobre t. Ora, mas t vale 1, então isso aqui vai dar 1. Então, a resposta acabou. F' de x é menos 1 sobre x ao quadrado, conforme na definição tradicional. Vejamos um outro exemplo. F de x igual a raiz de x. Bom, vamos fazer a substituição do f, né? Ficamos com f de t de x, vai ser raiz de t de x. Tx, desculpa. Menos raiz de x. Bom, tirando da raiz, né? Eu vou colocar a raiz de x em evidência, então vai ficar a raiz de t menos 1. Muito bem. Agora aqui eu tenho que tentar sumir com t menos 1, né? Então aqui eu vou multiplicar pelo conjugado, né? Então multiplicando pelo conjugado, ficamos com raiz de t mais 1. Observe que x não é a variável do limite, então foi colocado para fora. Fazendo aquela continha lá, vamos obter t menos 1 em cima. E esse resultado fica embaixo. Eu já posso eliminar esse cara com esse. Então, ficando exatamente o quê? Substituindo 1, ficamos com 1 mais 1, 2. Então, 1 sobre 2. Daí, raiz de x sobre 2x. Simplificando aqui, raiz de x com x, eu vou ter x elevado a meio e 1. Então, vai ficar 1 menos meio. Desculpa, meio menos 1 dá menos meio, né? Então, ficamos com meio, 1 sobre raiz de x. Multiplicando, ficamos com 1 sobre 2 raiz de x, que é realmente a derivada de raiz de x. Mais um exemplo. Vamos pegar logaritmo de x. Muito bem, vamos aplicar a nova definição. Vamos ter isso aqui. Agora aqui eu vou aplicar a propriedade, né, do logaritmo do produto, vai ser a soma dos logaritmos, então vai ficar dessa forma. Observe que posso cancelar o logaritmo de x, então vamos ficar assim. Observe que em cima vai ficar logaritmo de t, e o x embaixo eu posso colocar para fora, porque ele não é a variável do limite. Bom, neste caso aqui, para resolver isso, eu vou chamar t menos 1 de u. Aí eu vou ter exatamente o quê? No lugar do t vai ficar u mais 1. E se o t tender a 1, que é o caso aqui, 1 menos 1, 0. Então o u vai tender a 0. Então aí eu vou ficar com 1 sobre x, limite de log de u mais 1 sobre u. Bom, vamos separar essa divisão aqui. Então, vamos ficar assim. 1 sobre u vezes logaritmo disso. Muito bem. Agora aqui, como eu tenho um número vezes um produto vezes um logaritmo, então eu posso pegar esse coeficiente aqui e passar para cá, elevando o argumento do logaritmo, né? Então, vamos ficar desta maneira aí, ó. Limite de logaritmo de u mais u elevado a 1 sobre u, e u tendendo a 0. Muito bem, agora aqui nós vamos aplicar o seguinte, o limite de um logaritmo pode ser o logaritmo do limite do argumento. Então eu posso escrever perfeitamente assim, eu posso colocar o logaritmo para fora e o limite para dentro. É uma propriedade do limite, né? Muito bem, então ficamos assim. Agora aqui, já até sabemos esse resultado, né? Ele vale E, né? Mas
geralmente é feito com a variável do limite tendendo ao infinito. Então eu vou fazer uma alteração, eu vou chamar 1 sobre u de k. Então isso quer dizer que u vai valer 1 sobre k. Ora, se o u tende a zero, então o k vai tender ao infinito. Portanto, substituindo u e 1 sobre u, eu vou ter exatamente isso daqui. Vai ficar 1 mais 1 sobre k elevado a k, e k tendendo ao infinito. Ora, mas isso aqui então é um limite fundamental, que é o e. Então isso quer dizer que 1 sobre x vezes logaritmo de e, mas logaritmo de e é 1, então vai ficar 1 sobre x, que é exatamente o logaritmo de x. Beleza, pessoal? Um abraço, até o próximo.